Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Mais que um vídeo muito especial, é a nossa segunda aula da revisão de língua portuguesa que eu preparei com os principais tópicos de gramática e língua portuguesa aqui para você. Então vamos hoje assistir essa segunda aula, mas antes eu tenho uma coisa para te pedir. Tem uma coisa que você pode fazer para me ajudar muito, e adivinha o que é? Se inscrever aqui no canal ou compartilhar o vídeo com seus amigos, isso também vai me ajudar muito. E tem uma coisa que me ajuda e te ajuda: assinar o sininho aí, ó, ativar esse sininho para ouvir todas as notificações. Beleza? Então eu conto com você, porque assim a gente consegue levar esse curso a mais pessoas. E é esse o objetivo dessas aulas estarem aqui no YouTube, para que a gente consiga levar esse conhecimento para mais pessoas, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Vamos dar uma olhada nessa aula então? Bora! Bom, que todos sejam bem-vindos aí à nossa segunda aula do nosso curso de língua portuguesa, né? A gente vai estar continuando o que nós fizemos na aula passada. Caso você não tenha assistido ainda, eu vou deixar no card e também a playlist aí para que você possa assistir todos os vídeos, tá bom? Você tem acesso às playlists do canal e você tem acesso também ao card. O card fica aí em algum lugar, né? Agora eu não sei muito bem aonde, na verdade eu nunca sei, né, gente? Mas eu coloco o card, ele aparece na tela para você, tá bom? Para que você tenha acesso à primeira aula. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, eu recomendo que você assista a primeira aula para que a gente possa continuar. Bom, como eu disse na primeira aula, né, a gente ia começar a mergulhar na gramática. Gente, é muito importante que eu enfatize uma coisa aqui. Quando a gente faz essa opção de estudar a língua portuguesa, a gente acaba escolhendo um recorte. Nós, professores, fazemos um recorte. Por quê? Seria impossível fazer um curso com cada micro detalhe da língua portuguesa, né? Seria até possível, mas não seria viável, vamos falar assim, né? No YouTube, nas plataformas que a gente utiliza, né? Demoraria muito, teria que fazer inúmeros vídeos e tal. Então, o que eu pensei para a gente aqui? A gente vai fazer um recorte. E nesse recorte, eu vou ter que dar privilégio a algumas questões e vou deixar outras para que sejam discutidas em um vídeo à parte, um vídeo complementar do curso, tá bom? Eu não tenho problema de fazer um material complementar, mas é que dentro desse roteiro que nós escolhemos para o curso, não dá para abordar tudo, tá certo? Então eu coloquei aí para você, né, que quanto que é importante compreender a gramática como uma tentativa de apreensão da língua portuguesa. Lembra que eu falei que a linguagem era imensa e ia para além da língua portuguesa, mesmo da linguagem verbal, né? Ela também tinha linguagem pictórica, linguagem que ia muito além dos idiomas, vamos falar assim, né? Quando a gente pensa língua portuguesa, nós já estamos fazendo um recorte, também um recorte, dentro desse universo da linguagem. E quando a gente pensa no português brasileiro, né, que é uma das vertentes da língua portuguesa, a gente também está fazendo um recorte. Toda vez que a gente vai estudar qualquer assunto da realidade, a gente está fazendo o quê? Recortando aquele assunto, colocando ele dentro de um vidro, vamos falar assim, né, de uma caixinha, para poder falar assim, eu vou estudar isso aqui. Por quê? Nós não damos conta de apreender a realidade com a nossa razão. A mesma coisa serve para esse esforço gramático, esse movimento gramático, né? Ou seja, de tentar apreender a língua e compreendê-la dentro de um sistema. Para fazer isso, o que os gramáticos fazem? Né? Os linguistas, o pessoal que estuda e elabora as gramáticas, eles comprimem. Eles precisam fazer a língua encaixar dentro de um sistema.
Por isso que muitas gramáticas vêm lá com aquela regrinha de normas, né? Mas depois vem com uma regrinha imensa de exceções. Por quê? Não dá conta da língua. Esse esforço, ele não dá conta da língua. Essa é uma primeira questão que tem que ficar muito clara. Se ele não dá conta da língua, significa que ele é dispensável? Não, né? A física não desvendou todos os mistérios do universo, mas os que ela já conseguiu responder já nos ajudam muito a viver melhor, a ter tecnologia, desenvolvimento, compreensão sobre os fenômenos que acontecem no universo, né? Sobre a origem do universo. A mesma coisa, gente, serve para a questão gramatical. A gramática, ela pode ser um instrumento valioso de compreensão da língua, desde que ela não seja um instrumento de opressão, né? Isso a gente tem que ter muito claro aí, né? Ela pode servir também para nos ajudar a compreender a nossa relação com a linguagem. Quando a gente se propõe a estudar um objeto, seja ele um texto ou mesmo um ser vivo, qualquer coisa, a gente tem que entrar em determinada relação com esse objeto, para que a gente consiga perceber esse objeto e projetar o nosso pensamento de forma que a gente não distorça esse objeto. Às vezes, a gramática e essa versão da gramática que a gente vai estudar, ela faz algumas distorções, mas para tentar fazer encaixar, né? Mas ela está sempre tentando compreender e, infelizmente, ela não consegue pegar toda a língua portuguesa. Por que não? Porque a gente tem inúmeras formas, né, variações da língua portuguesa. E muitas delas, umas são contrárias da outra. Então, são, digamos assim, se você tivesse sistema 1, 2, 3, 4, e aí esses sistemas, se você fosse tentar reunir todos eles dentro de um conjunto de sistemas, eles iam se anular, né? E aí o que os gramáticos vão fazer então? Eles vão escolher uma versão que leva em consideração um pouco o uso. Hoje já tem gramáticas que levam mais em consideração o uso da língua, mas também a tradição, né? Quando eu falo a tradição, o uso dos escritores, o uso com justificativa histórica, etimológica, né? E também o uso dentro de um sistema, porque ela precisa funcionar. Se você tem uma gramática que em um determinado ponto ele fala uma coisa, em um determinado ponto de estudo da língua ela fala outra, essa gramática é uma gramática ruim, ela não dá conta da língua. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre isso, porque nós vamos estudar classes gramaticais, né? Então, ou seja, nós vamos estudar a classificação gramatical das palavras. Por que nós vamos estudar isso? Porque é um assunto muito importante e eu resolvi fazer esse recorte. Mas é importante também que eu esclareça uma coisa para vocês. Esse saber gramático, ele não começa pela classificação gramatical das palavras, tá? Ele começa com outros aspectos. Como que você adquire a linguagem quando você é criancinha? Você já começa escrevendo? Você já começa fazendo interpretação de textos? Não, você começa falando, né? E aliás, para você chegar nesse nível de fala, você teve que balbuciar muito e fazer muitas relações entre coisas que você ouvia e você tentava dizer e você não conseguia, até que você ia ajustando, chegando um pouco mais próximo do que os outros falantes que estavam ao seu redor falavam. Por isso que no começo você não consegue falar da mesma forma, né? Você não fala água com essa articulação. Às vezes você fala aga ou água, né? O bebezinho ele vai, e aí aos poucos ele vai conseguindo aumentar o seu inventário fonético e aumentar a sua capacidade de fala. Essa dimensão do som
é o que eu estou chamando aqui para vocês de fonologia, tá certo? Essa parte da fonologia é o que vai nos ajudar aqui a entender essa relação entre a língua e os sons, mas ela não é a única. Nós temos também uma parte da gramática que vai ser muito importante para nós aqui ao estudar classes gramaticais, que vai estudar a forma, né? Ou seja, ou melhor, as formas da língua, como a língua ganha corpo. Esses sons, eles se articulam com um sistema de representação que é formado por 26 letras, inclusive aquelas que antigamente eles ensinavam para a gente que eram letras estrangeiras, né? Como por exemplo K, W, Y, tá bom? Então, você vai ter essas letras para representar esses fonemas. Mas quando a gente fala de fonema, só para relembrar, para quem já viu aí uma aula de fonologia, nós não vamos ter essa aula no conteúdo principal desse curso. Eu posso gravar uma aula extra, mas nós não vamos ter essa aula de fonologia. De todo modo, é importante a gente se lembrar. O fonema, ele é a unidade da fala. Então, quando eu tenho a letra C, por exemplo, a letra A, a letra S, a letra A, eu tenho a palavra casa. Mas existe uma relação entre o som K, esse K que eu faço, né, e a letra C. Tem uma relação entre esse A e o som A. Tem uma relação entre esse som vozeado Z, Z, e a letra S. Inclusive porque a letra S, vamos lembrar, ela serve para representar outros sons, né? Então, a gente precisa se lembrar primeiro que fonema é diferente de letra. Existe uma relação, mas não é a mesma coisa, não é totalmente equivalente. E a partir dessa relação, a gente vai ter as formas das palavras. E o que é? São as palavras corporificadas em letras do alfabeto que podem ser escritas. Aí aqui nesse caso a gente já está pensando um pouco na escrita, na forma, tá? Ou seja, a palavra é registrada, né, com as letras. Como que vai ser essa articulação entre letras? Por que eu escrevo casa com C e não com K, apesar de ter a letra C, né, o som de K? Por que eu escrevo de tal forma e não de outra? Nesse momento, né, quando a gente estudar as formas, isso vai ficar bem evidente. Tem uma parte que é muito importante eu relembrar aqui, que é o morfema, ele vai ser a unidade, a menor unidade de significação. Vão ser pequenas partículas que, quando se juntam, formam palavras, né? Existem uma série de detalhes e de conceituações sobre esse processo de formação de palavras. O que é mais relevante a gente fazer aqui para poder compreender é que a gente entenda que a gente tem os elementos mórficos que formam as palavras, você tem os afixos, né, o sufixo, o radical, o prefixo, né? Você tem uma série de elementos que formam a palavra. Eu não vou falar sobre eles aqui hoje, porque o nosso objetivo aqui hoje, reitero, é compreender a forma, a classificação formal das palavras, tá bom? A gente vai ver que na verdade existem critérios distintos para poder classificar essas palavras, mas a gente vai ficar com a atenção voltada para a forma, já para a forma palavra, tá bom? A gente não vai se preocupar com o processo de formação de palavras, elementos mórficos. É claro que eles têm relação com o que nós vamos falar, mas eles não estão dentro dessa parte. E por fim, nós vamos ter depois, a gente vai ter interação entre essas formas, né? Na composição de enunciados, de frases, de períodos, né? Essa interação entre esses blocos, vamos falar assim, de palavras, né? É o que a gente pode chamar também de sintagmas, são essa interação que a gente chama de sintaxe, né? Então, nesse nível, a gente vai estar olhando exatamente isso.
E por fim, o nível do sentido. Aqui, gente, é muito importante a gente pensar em uma coisa. Eu tive um professor muito competente na Universidade Federal de Ouro Preto que me ensinou assim, base do meu entendimento sobre gramática. E ele falava uma coisa muito interessante. Tudo em gramática é semântica. A semântica, ela é a base da gramática, né? Ela é como se fosse o núcleo de tudo. Tudo é semântica, né? Mas só que aí depende do nível que você tiver observando isso. Olha essa imagem que eu fiz para a gente poder repensar isso. Quando você tem a língua organizada dentro de um sistema gramatical, você tem mais ou menos esses estratos, né? Quando eu fiz essa imagem, eu pensei muito no ensino de geografia. Sabe quando você tem o planeta Terra e as camadas até chegar no núcleo? É um pouco isso. Olha para você ver, eu fiz até com um contorno mais claro a parte da fonologia, né? Que é do som, né? Ele não está registrado, quer dizer, você pode gravar o som, né? Fazer um estudo com relação às ondas sonoras e tal, né? Eu estou gravando o som aqui nesse momento que eu gravo essa aula para vocês, mas ele é um pouco mais, digamos, etéreo, vamos falar assim. Mas ele ainda é muito mais material do que o nível do sentido, como a gente vai ver. A gente vai ter o nível morfológico, que é o nível da forma. Aí depois quanto mais a gente vai aproximando, mais a gente vai aprofundando, chegando perto do núcleo desse saber gramatical, que é a semântica. Olha para você ver, depois a gente vai ter a sintaxe, que é a relação entre esses blocos, né, que a gente vai chamar de sintagmas. E, por fim, a parte semântica, que é do sentido, onde você tem o sema, né, que eu coloquei aqui para vocês. Ó. O sema ele é a menor unidade de significado, né? Então, aqui a gente já está falando do ponto de vista do sentido mesmo, tá bom? Da construção do sentido. Por que eu coloquei isso aqui para vocês, gente? Porque dependendo do nível que você está olhando, você está estudando a língua, ela vai exigir de você uma determinada postura. Mas no geral, de forma geral, esse saber gramático, em qualquer um desses níveis aí que eu coloquei para vocês, ele evoca uma cristalização de estrutura. Como assim uma cristalização? É como se eu fizesse um recorte ou tirasse um retrato da língua naquele momento para poder estudar ela. Se você pegar gramáticas antigas, né, você tem a gramática do Napoleão Mendes de Almeida, por exemplo, né, da década de 50, 60, mais ou menos, eu não me lembro de cor agora, você vai ver muitas coisas diferentes de uma gramática, como a gramática do Segala, né, que é um pouco mais contemporânea, né, e você vai ter extratos, retratos diferentes da língua ali, em cada um desses níveis. Tá? Então, mas o que tem de comum entre eles é que todos eles exigem esse retrato da língua. Quando os pais de vocês, quando os avós de vocês aprenderam a ler e a escrever, as categorias gramaticais tinham algumas diferenças em relação ao que nós aprendemos hoje. Tá? Não é a mesma forma, não é a mesma ortografia, também mudou, né? Então a gente tem uma série de diferenças, porque todo saber gramatical ele é histórico, ele é um retrato da língua, ok? Então a gente vai estudar as classes gramaticais, tá certo? E a gente vai começar pelo substantivo. O substantivo ele vai ser essa palavra que designa os seres que têm substância. Como assim, né? Substância. Ora, primeira categoria que a gente tem para poder pensar os substantivos é se eles são comuns ou próprios. Como assim comuns? Se eles são genéricos no mundo, tá bom? Você tem, por exemplo, menino, galo, palmeiras, você tem árvores, você tem vários tipos de substantivos que são comuns no mundo. Existem vários no mundo, né? E você tem também substantivos próprios. Ele já diz respeito a uma particularidade. Brasil, São Paulo, Gonçalves Dias, Minerva, a deusa Minerva, né? Então você já está falando aqui de seres que estão particularizados.
Bom, além disso, nós vamos ter os substantivos concretos e os substantivos abstratos. Em relação aos substantivos concretos e abstratos, gente, às vezes tem muita confusão em um aspecto específico, que é, as pessoas pensam que concreto é o que dá para pegar e o abstrato é o que não dá, mas não é assim necessariamente. Quando eu falo de algo concreto, eu estou falando sim de pedra, de leão, de fada, mas eu não consigo falar assim que eu vou pegar uma fada no jardim, não é? Eu não consigo falar isso. Entretanto, eu tenho a forma da fada. Ela é concreta porque eu consigo imaginar que ela seja real. Então, tudo que eu posso ter como parte do real vai ser concreto, né? Eu posso falar assim, eu não tenho como, por exemplo, pegar um gnomo, um duende, sabe aquele duende que vive no duende irlandês no jardim, né? De verdinho, chapeuzinho verde, barba ruiva. Então, esse duende eu consigo representá-lo, mas eu não consigo pegar ele, né? Eu ainda não peguei nenhum, né? Se você conseguiu encontrar duendes no jardim, deixa aí para mim nos comentários que eu vou adorar saber. Mas eu consigo visualizar ele. O Saci Pererê. Eu sei que o Saci Pererê, entre aspas, não existe, mas ele existe no meu imaginário. Eu consigo projetar e imaginar uma representação do Saci Pererê. Agora, os substantivos abstratos, eles já são mais ideais, eles não têm uma representação efetiva. Você tem a beleza. O que é a beleza? Os filósofos se perguntavam o que é a beleza. Beleza você pode representá-la de diversas maneiras, né? Principalmente agora, nessa modernidade que a gente vive, né? O que é belo é muito contingente, é muito fugidio, é muito subjetivo, né? Nesse sentido de que pode variar dependendo da cultura da pessoa, né? Uma série de fatores. A coragem, a honestidade, a sabedoria. Você não consegue representar a sabedoria com uma forma. Não existe a forma sabedoria, mas você pode simbolizar a categoria. Mas veja bem, quando você está simbolizando a categoria, o substantivo que vai estar sendo concreto, né, não é a própria sabedoria, mas aquele símbolo que você está utilizando, né? Por exemplo, você pode usar a coruja para representar a sabedoria, mas aí, nesse caso, é o símbolo que você está usando, tá bom? Os substantivos também podem ser simples ou compostos. Aqui, gente, a gente está voltando a uma definição que a gente vê sobre formação de palavras, né? Eu não coloquei essa aula aqui pra gente, eu posso colocar no material complementar, como eu disse, mas simples é quando a gente só tem um radical. O que é o radical? O radical é aquela parte base na formação da palavra, né? Por exemplo, você tem chuva, você tem chuvisco, então o radical é esse chuva aí, né? Chuva é uma palavra que só tem um radical. Pão só tem um radical. Lobo só tem um radical. Entretanto, nós temos palavras compostas e substantivos compostos, ou seja, aqueles que não têm, que tem mais de um radical, né? Guarda-chuva, passatempo, beija-flor, peixe elétrico, guarda-roupa. Então, gente, por isso que é importante saber essa distinção, porque essa presença de mais de um radical, em alguns casos, ela pode indicar a necessidade, né, de hífen ou não, tá bom? Então, isso vai ser importante para a gente entender também de onde que vem os sentidos combinados dessas palavras que são substantivos compostos, né? Primitivos. Os substantivos primitivos, aqui eu estou pensando na dimensão de origem da palavra, tá certo? Os substantivos primitivos, como por exemplo, pedra, ferro, dente, trovão, eles dão origem a outros substantivos. Esses que vão se originar a partir desses substantivos primitivos são chamados, em relação ao processo de formação deles, de derivados, ou seja, eu vou ter pedra
como primitivo, mas eu vou ter como derivado pedreiro. Eu vou ter ferro como primitivo, mas eu vou ter como derivado ferreiro, e por aí vai, né? E nós temos também substantivos coletivos, ou seja, que dizem respeito a um conjunto de seres. Por exemplo, eu tenho soldado, mas um conjunto de soldados eu vou chamar de exército, né? Um conjunto de boi eu vou chamar de rebanho, né? Ou um conjunto de gado eu vou chamar de rebanho, sabe? Esse rebanho que às vezes você vê pelas ruas, né? Não, pelas ruas não, né, gente? Às vezes você pode ver o rebanho aí, sei lá, fazendo uma manifestação. Não, brincadeira à parte, né? Mas você vai conseguir ter aí um conjunto, se você tem vários indivíduos, né? Ou vários animais, né? Bovinos, você vai ter um rebanho, tá bom? Então, rebanho ele serve para dizer respeito a essa coletividade, tá certo? Também da estrela, consolação, por aí vai, tá? Ainda é importante para a gente falar de uma coisa aqui, que é a questão do feminino. Nós vamos ter o traço do feminino. O feminino, ele é um elemento de distinção, tá bom? Muito importante reforçar isso. E a gente vai ver que para formar o feminino, você vai ter que fazer algumas coisas. Uma das primeiras coisas que a gente tem para formar feminino, os primeiros recursos, né, da língua, é que a gente vai flexionar o masculino, né, colocando a terminação correspondente. Por exemplo, filho, filha, né? Mestre, mestra, leão, leoa. Você vê que muda a terminação, o finalzinho, para indicar que é feminino. Ou a gente pode acrescentar a letra A, né, ou o sufixo feminino. Por exemplo, autor, autora, Deus, deusa, cônsul, consuleza. Então veja bem, olha em consuleza. Você não colocou só a letra A, não é cônsula, né? É consuleza. Então é esse sufixo eza que vai dizer respeito aí ao feminino. E por fim, às vezes a gente vai ter também palavra que é especificamente feminina, ou seja, que muda o radical. Por exemplo, pai, mãe, mudou totalmente o radical, né? Homem, mulher, é outra palavra para designar aquele tipo de ser, ainda que os dois sejam humanos, né? Boi, vaca, olha para você ver, são bovinos, mas o nome do masculino e do feminino, eles são diferentes. Então é interessante para a gente perceber como que o feminino ele aparece como um traço de distinção na nossa sociedade. E aí a gente vai ter também os substantivos uniformes em gênero. O que significam substantivos uniformes em gênero? Os substantivos uniformes em gênero são aqueles substantivos, né, em que eu vou utilizar uma palavra X para indivíduos que se identifiquem no masculino ou no feminino. O primeiro tipo aí que a gente vai ter são os epicenos, né? Os epicenos, eles designam algumas espécies, né? Eles estão falando mais dessa questão do animal. Por exemplo, você vai usar um só gênero, uma mesma palavra, se você estiver se referindo tanto ao masculino como ao feminino. Por exemplo, o jacaré. O jacaré pode ser o jacaré macho ou o jacaré fêmea, né? Mas eu sempre vou utilizar, olha o artigo masculino, o, né, jacaré, tá bom? E olha para você ver outro exemplo contrário, a cobra. A cobra, ainda que seja uma cobra macho, ela é designada no feminino, tá certo? Os sobrecomuns são substantivos que designam pessoas e têm um só gênero. Por exemplo, a criança, a testemunha, o neném. Então veja bem, se você vai estar lá num tribunal assistindo uma audiência e aí o juiz fala que entre a testemunha, aí entra um homem. Aí você fala assim, devia falar o testemunha, porque é um homem. Não, porque essa palavra ela é sobrecomum, ela só tem no feminino, né? Igual quando você fala assim, as crianças estão jogando bola, você olha lá no campinho e você só vê menino, né? E aí você fala assim, por que não são os crianças, né? Porque a palavra criança ela tem um gênero específico e por isso que se usa no feminino,
tá bom? E nós temos, por fim, a respeito dessa questão do feminino, o substantivo comum de dois gêneros, né? Esse substantivo comum de dois gêneros, eles têm uma só forma para designar os seres dos dois gêneros, né? Só que eles vão ser diferenciados com um artigo. Você vai ter, por exemplo, o colega, a colega. Veja, a palavra permaneceu a mesma, colega. O que vai diferenciar? Somente o artigo, tá bom? Gente, continuando então essa questão do feminino no substantivo, é muito importante que a gente fale também sobre o gênero, né, dos nomes das cidades. As cidades, elas são substantivos próprios, né? E elas têm, geralmente, né, elas são flexionadas no feminino. Então, você fala sobre a histórica Ouro Preto. Aliás, só de falar Ouro Preto, saudades, né? Estudei lá, gente, que cidade. Voltando aí, olha outro exemplo, a dinâmica São Paulo, etc. Você tem algumas exceções, como Rio de Janeiro, Cairo, Porto, tá? Mas a regra é no feminino. E também, vamos pensar que o gênero, ele também serve para estabelecer a questão da significação. Como assim? A significação da palavra, né? Você tem, por exemplo, o cabeça, o chefe, né, o líder, e a cabeça, a parte do corpo, né? Se você flexiona no masculino o capital, você está falando sobre o dinheiro, sobre essa força, né, que condiciona as forças produtivas e a nossa sociedade, né? E você tem a capital, no caso a cidade, né, sede daquele estado, tá certo? Além disso, gente, nós vamos agora trabalhar com outra classe gramatical que é muito importante mesmo, que é o adjetivo, tá? O adjetivo, essa classe, né, os adjetivos, eles são palavras que vão expressar um determinado traço de característica desses seres. Então, veja, enquanto nos substantivos eles faziam referência ao próprio ser, e esse ser podia ser de naturezas diversas, como a gente falou, agora aqui nós estamos falando sobre a própria característica do ser, algo que vai estabelecer um traço de predicação daquele ser, tá? Inclusive, se você pensa na sintaxe, o adjetivo geralmente ele vai ter funções muito específicas. Eu vou deixar essa informação para a gente retomar na aula que a gente fizer sobre sintaxe, ok? Você vai ter adjetivos pátrios, que são aqueles que designam nacionalidade, tá certo? Então, você tem, por exemplo, mineiro, brasileiro, francês, inglês, americano, né? Tudo que fizer referência a algum traço de nacionalidade ou de região, dizer respeito ao lugar, tá certo? Você vai ter, quanto à classificação dos adjetivos, a gente também vai classificá-los quanto à formação. E vocês vão ver aqui nesses conceitos que são muito, mas muito parecidos. Veja, você tem adjetivos primitivos, né, como bom, forte, feliz. E você tem adjetivos derivados, né, famoso, carnavalesco, amável, tá certo? Amado. Você tem esses substantivos, esses adjetivos que são formados, né, a partir de outros substantivos ou a partir de outras palavras. Por exemplo, carnavalesco. Carnavalesco vem de carnaval. Famoso. Famoso vem de fama, tá certo? Então, por isso que a gente chama esses adjetivos de adjetivos derivados. Nós também teremos adjetivos simples e compostos, se a gente considerar o radical. Igual a gente tinha lá no substantivo, veja, é muito parecido, né, o critério. A gente vai ter também adjetivos simples e compostos. Simples, aqueles que têm um só radical, e compostos, como luso-brasileiro, castanho escuro. Você tem dois radicais para poder formar esse traço de característica aí. Além disso, mais um detalhe que nós temos aqui sobre os adjetivos é que nós vamos ter
locuções adjetivas. Como assim locuções adjetivas? Nós vamos ter uma reunião de mais de uma palavra que tem esse valor de dar uma característica para um ser. Por exemplo, amor é um substantivo abstrato, não é? Mas eu quero falar de uma forma muito específica de um amor, dar uma característica para esse amor. Então eu vou estar falando de um amor de filho, né? Esse amor de filho eu vou compreender como locução adjetiva, no sentido de amor filial, tá certo? Paixão sem freio, paixão desenfreada, né? Quanto à flexão dos adjetivos, os adjetivos vão sempre concordar com o substantivo. Gente, é muito importante essa informação. Guarda ela. O adjetivo sempre concorda com o substantivo a que ele se refere. Então, o adjetivo pode flexionar, além de número, ele pode flexionar em gênero, tá certo? De forma semelhante aos substantivos, eles vão ser biformes ou uniformes. Vamos dar uma olhada nesses biformes? Os adjetivos biformes, eles têm duas formas, sendo uma para o masculino e outra para o feminino. Então, você vai ter, por exemplo, ativo e ativa, mal e má, judeu, judia, tá certo? Se o adjetivo é composto e biforme, né, nós vamos fazer o seguinte: ele vai flexionar no feminino, somente o último elemento. Como assim? O moço norte-americano no masculino, a moça norte-americana no feminino, né? Eu estou fazendo aqui essa pausa justamente para enfatizar. Olha como concorda o último elemento americana com moça, né? Norte fica a mesma coisa, tá certo? Tem algumas exceções, como por exemplo surdo-mudo e surda-muda, né? São pessoas que têm essa deficiência aí, né? Essa necessidade especial. E por fim, nós vamos ter os adjetivos uniformes. Os adjetivos uniformes, eles têm uma forma tanto para o masculino quanto para o feminino, tá certo? Por exemplo, homem feliz, mulher feliz. Homem inteligente, mulher inteligente. Mesma forma, né? Se o adjetivo ele é composto e uniforme, ele vai ficar invariável no feminino. Por exemplo, conflito político-social e desavença político-social, tá certo? Eu não falo desavença política social, tá certo? O que é mais adequado, lembra dessa palavra? Adequado de acordo com o quê? Com a norma. É eu deixar ele invariado nesse caso dele ser composto uniforme, tá? Desavença político-social. Então, agora a gente vai ver um outro ponto muito importante, né? É que os adjetivos simples, eles vão se flexionar no plural de acordo com as regras estabelecidas para a flexão numérica do substantivo simples. Então, por exemplo, vamos pensar aí, com um exemplo isso vai ficar bem melhor, né? Mal e maus, né? Eu coloquei só o S. Feliz e felizes. Nesse caso aí eu coloquei um ES, não é? Ruim e ruins, tá certo? Caso o adjetivo seja uma palavra que também exerça função de substantivo, ficará invariável. Então veja, só vai ficar invariável se ele também tiver a função de substantivo. Ou seja, se a palavra que estiver quantificando um elemento for originalmente um substantivo, né, ela então vai manter a sua forma primitiva. Como assim, Yuri? Essa regra parece muito confusa. Não, ela é muito fácil. Vamos ver junto. Olha, camisas cinza, ternos cinza. Por que eu não flexionei o cinza? Porque cinza, ela diz respeito a uma coisa no mundo, né? Não é só uma cor, mas ela também diz respeito ao quê? Aquela substância que eu tenho a partir da queima, né? Do carbono,
né? Ou de algum objeto, né? Então, o queima o objeto produz a cinza. Como a cinza existe, esse pó cinza mesmo, né? Esse pó proveniente da queimada e tal, ele vai ser colocado, né, como invariável. Olha outro, motos vinho, tá bom? As motos vinho, por que eu não vou falar? Mas Yuri, são 3 motos, né? Motos vinhos. Por que é inadequado falar assim? Porque vinho não é uma substância, uma bebida que você tem vinho tinto, vinho branco, não é? Então essa bebida, ela existe no mundo. Essa palavra, ela existe como essa bebida. Então, portanto, né, essa cor vinho, ela vai ser representada assim sem variar, tá certo? Mas se eu estivesse falando, por exemplo, de motos verdes, o verde, ele não existe no mundo como um substantivo, ele existe como uma característica. O abacate é verde, a folha da árvore é verde, o alface é verde, mas são características daqueles substantivos, daqueles seres que têm substância no mundo. Ele não é algo autônomo, por isso que ele vai variar. Motos verdes, tá certo? Gente, eu vou ficar falando assim, verdes, só para poder destacar o plural, nesse caso, tá? Bom, além disso, ele varia. A gente viu que varia em gênero, varia em número, mas ele também varia em grau, diferente do substantivo esse aspecto, né? O substantivo não varia em grau, o adjetivo varia em grau. Os graus, eles são os comparativos e os superlativos, tá certo? Então, um comparativo, como o próprio nome já fala, né? Ele estabelece uma comparação. Essa comparação pode ser de igualdade, de superioridade e de inferioridade. A receita dela é tão saborosa quanto a sua. Ou seja, está falando que a receita dela é saborosa também, tá? Pode expressar superioridade essa comparação. A receita dela é mais saborosa que a sua. Então, estou falando que ela é melhor, ela é superior. E pode expressar inferioridade. A receita dela é menos saborosa que a sua, ou seja, a receita dela é inferior, por isso comparativo de inferioridade, tá? Agora, nós temos também o grau superlativo. O que é isso, grau superlativo? Vamos dar uma olhada juntos? A gente vai ter 2 tipos de graus superlativos. A gente vai ter o superlativo relativo, ou seja, quando o engrandecimento se refere a um conjunto. Dentre os livros de sua autoria, aquele é o mais complexo. Então, pensa no conjunto livros que foram escritos por um autor X, né? Dentre os livros daquele autor, aquele é o mais complexo, o mais difícil. Por isso, superlativo relativo. Está colocando algo em relação a um conjunto de seres, tá certo? Agora, a gente pode pensar também no superlativo absoluto. O superlativo absoluto é quando ele se refere a apenas um substantivo. Aquele livro é muito complexo. Veja, não tem nenhuma relação com outro elemento. Eu não estou estabelecendo uma comparação com outros elementos e nem estou colocando esse livro, que é muito complexo, num conjunto de outros livros muito complexos. Por isso que ele é absoluto em si mesmo, né? Eu vou falar, aquele livro é muito complexo. A gente vai ter o superlativo também de algumas formas diferentes, esse superlativo relativo, tá? A gente vai ter o superlativo relativo de superioridade e de inferioridade. É o mais responsável dos filhos. Dentre o conjunto filhos, aquele é o mais responsável dos, tá? E também o menos responsável dos filhos. Nesse caso, superlativo relativo de inferioridade, porque ele é dentre o conjunto dos filhos, ele é o que tem menos características, tá certo? E nós vamos ter também o superlativo absoluto analítico, ou seja, ele é muito responsável.
Eu não estou fazendo uma comparação com outro conjunto, eu não estou colocando nada em paralelo aqui, né? Eu estou falando que aquela pessoa, ela tem uma característica de ser muito responsável. Por isso que eu chamo de comparativo absoluto analítico. E o comparativo absoluto sintético, como é que ele vai ser? Ele é responsabilíssimo. Gente, nesse aspecto aqui tem que prestar bastante atenção, tá? Porque não é só colocar o íssimo no final da palavra, não. Tem algumas palavras que têm algumas irregularidades e eu aconselho que vocês procurem, no Google tem, mas eu posso deixar um link aqui para vocês também na descrição do vídeo, uma listinha com superlativos absolutos, tá? Para que vocês possam acompanhar aí as diferenças que a gente tem. E agora a gente chegou numa outra classe de palavras, que é uma classe que eu não vou falar muito, porque ela é muito simples, né? Que é o numeral. O numeral, ele serve, né, como o próprio nome já diz, né, para poder quantificar as coisas. Então, vamos pensar. No caso do numeral, né, ele se divide em 4 grupos, tá? Cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Como assim? 1, 2, 3, 4, 5, cardinal, 1/3, 2/6 é o fracionário. Você tem também o ordinal, primeiro, segundo, terceiro, tá? Você tem, por exemplo, o quíntuplo, que a gente está falando no caso de multiplicação, tá certo? Eu queria trazer só algumas exceções aí, né? São algumas observações importantes sobre a classe dos numerais que vocês podem ter alguma dúvida. 0 em 0 grau, 0 hora, 0 quilômetro. Veja como ele não vai variar, tá? Ambos e ambas, um e outro, tá certo? Ou um e outra. Os substantivos, eles também podem ser, no caso, coletivos numéricos. Então, aqui nesse caso aqui, nós não estamos falando de números, mas de substantivos que desempenham a função de coletivos numéricos, como, por exemplo, par, dezena, década, biênio, tá certo? Olha para você ver como tem, eles estão falando de números, são substantivos, mas estão falando de números, né? Novena, tá certo? Referência aos dias. Bimestre, trimestre, semestre em relação aos meses. E agora a gente vai para o artigo. O artigo vai ser a palavra que vai ser anteposta ao substantivo. Gente, se você tiver com dúvida se a palavra é um substantivo ou um adjetivo, verifique essa questão do artigo, porque ela pode te ajudar muito, tá? Então, o artigo, ele é uma palavra que a gente antepõe ao substantivo para dar aos seres um sentido determinado, tá certo? O artigo definido, o, a, os, as, esses determinam o substantivo com precisão. Então, uma coisa é eu dizer para você assim, eu fui na praça e eu vi o menino. Quando eu falo eu vi o menino, eu estou pressupondo que eu já estava, que você está ciente de que menino que eu estou falando, que é de um menino específico. Agora, se eu falo assim, eu fui na praça e uso um artigo indefinido, como um, né? E vi um menino, eu estou falando de um menino qualquer. Por isso, o artigo indefinido, eu não singularizo ele através do artigo, nesse caso específico, tá bom? Vamos ver um exemplo? Uma revista publicou um escândalo. Uma revista publicou um escândalo. Uma revista qualquer publicou um escândalo qualquer, tá? Agora, se eu falasse assim, a revista publicou o escândalo. A revista era uma revista que você sabia, que geralmente saía as coisas relacionadas a essas pessoas lá, né? E saiu o escândalo, né? E aí, quando eu falo o, eu tenho uma dimensão do que aconteceu. Tá bom? Continuando, vamos ver essa questão do artigo, né? Porque o artigo ele vai determinar, mas tem umas situações que a gente precisa levar em consideração para identificar como ele se comporta, tá bom? Então, o artigo ele vai determinar o gênero e o número do substantivo, o menino, os meninos. Essa parte é bem tranquila, né? Mas ele também vai ser anteposto por um substantivo, né? Ou melhor, para substantivar
formar uma palavra. Não quero ouvir um não como resposta. O advérbio não, nesse caso aqui, ele é transformado em substantivo por causa da presença do artigo indefinido. Você poderia pensar em várias outras coisas, né, que faz mudar, inclusive, a classe da palavra, né? O artigo, se ele for colocado anteposto, né? O caminhar faz bem para a saúde. Eu pego essa forma do infinitivo e coloco um o caminhar, né? Eu estou substantivando essa forma verbal do infinitivo aí. Olha para você ver outra coisa interessante que eu separei aqui para vocês, né? Os artigos eles podem aparecer combinados com preposição. Eu estava numa cidade grande. Junção da preposição em mais o artigo uma. Hoje não preciso ir ao colégio. Junção da preposição a com o artigo o. Beleza? Isso é uma informação relevante aí para a gente. Quando o artigo indefinido ele aparece antecipado de numeral, né, isso vai indicar uma quantidade próxima. Por exemplo, escrevi uns 4 artigos sobre o aquecimento global. Quando eu falo escrevi uns 4, eu não estou dando a precisão se foi 3, se foi 2 que eu fiz sozinho, outro eu fiz com outra pessoa, né? Eu não estou dando essa precisão. Por isso que o artigo indefinido ele aparece nesse caso aí, né, para indicar uma quantidade próxima, geralmente para cima, né, gente? A gente quer que, é para dar um efeito, quando o cara fala assim, uns 4 artigos, pode ser que ele tenha feito só 3, né? Mas ele quer dar o efeito dessa questão de ter feito 4 artigos, por exemplo, né? Não é aceitável o uso do artigo, do pronome relativo, depois do pronome relativo cujo e suas flexões. Essa aqui é bem comum todo mundo errar, né? Vamos dar uma olhada? Comprei uma planta cujas folhas são raras. Não precisa falar cuja as flores. Cuja as folhas, mas cujas folhas, tá certo? Não precisa do artigo depois do pronome cujo, cuja, tá? O artigo definido, né, ele pode ou não ser usado depois do pronome indefinido. Então aí isso vai depender do efeito que você quer gerar, né? Por exemplo, aos domingos leio todo o jornal. Quando eu falo leio todo o jornal, o que eu quero dizer? Que eu li o jornal na íntegra. E se eu faço diferente? Todo jornal traz notícias políticas. Qualquer jornal. Se eu tirei o artigo, eu estou falando de qualquer jornal. Tanto faz, tá? Então, olha como a escolha do artigo definido, indefinido, né, ele estar presente não é uma coisa aleatória, né, mas isso dá um efeito muito grande na produção de sentido, tá certo? E agora a gente vai falar finalmente dos pronomes. Gente, os pronomes são palavras que eu utilizo para poder fazer referência a alguma coisa ou substituir nomes, tá certo? Então, elas substituem os substantivos que as determinam, indicando as pessoas do discurso. Então, ela tem um forte efeito de coesão no seu texto. Por isso que é super importante compreender gramática, né? Porque você vai saber entender e estar mais consciente dos usos e como você pode fazer. Não significa se ceifar, de falar do jeito que você quiser, ou de ter que ficar o chato da gramática, igual eu já comentei com vocês na aula passada, né? Da tia chata do Natal que vem perguntar e os namoradinhos, o tio chato do pavê que vem com a piada sem graça, homofóbica, né, xenofóbica, entre tantos outros preconceitos que às vezes o tio do pavê tem, né? Você pode se tornar mais consciente dessa questão. Olha o quadrinho que eu fiz para vocês dos pronomes pessoais, tá? Os pronomes pessoais, eles podem ser de caso reto ou eles também podem ser objetivos, no caso de funcionarem como objetos, tá certo? Então você tem aqui os pronomes de caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Você tem também os pronomes
né, que vão funcionar como complemento aí no nível da sintaxe, né? Isso vai ficar mais claro na parte da sintaxe, mas me, né, se, ti. Então, todos esses pronomes, eles vão funcionar, né, para poder explicar que se eu falo assim, eu vou sair na rua e eu vi um colega meu de trabalho. Em vez de dizer eu vi ele na rua, eu vou falar eu o vi na rua, tá certo? Por isso que é importante conhecer bem esses pronomes e depois a gente pode até treinar um pouco a colocação pronominal, porque é realmente muito importante. Por fim, olha o que a gente tem. Os pronomes possessivos, meu, minhas, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas. Olha o quanto eles variam, né? Mas bem fácil também, não é? Para você estabelecer relação de posse, tá certo? E nós temos os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos, gente, eles vão ser muito legais, porque eles podem criar uma noção de espacialidade dentro do texto, né? Quando eu falo assim, compre este carro aqui, eu estou falando de um carro que está perto de mim. Quando eu falo, compro este carro aí, eu estou falando de algo que está longe de mim, tá? Esse carro aí, perdão, né? Esse carro, eu estou falando de algo que está longe, está mais perto do meu interlocutor. E se estiver longe de mim, do meu interlocutor, a gente vai falar como? Compro aquele carro lá. Aquele carro lá. Não está nem perto de mim, nem de você, mas está lá. Aquele carro lá. Tá certo? E nós temos também o isto, o isso e aquilo. Isto que está aqui pertinho é meu. Isso que você está levando é seu. Veja como, olha, eu estou me dirigindo a uma segunda pessoa, né? E aquilo que que Dário está levando não é dele, tá certo? Aquilo não está nem comigo nem com você, está com o Dário. E Dário não é Deus, tá? Pelo amor de Deus. E agora a gente vai ter outro tipo de pronome, né? Que nesse caso aqui são os pronomes relativos. Olha para você ver a listinha que eu fiz para você dos pronomes relativos, né? Deixar aqui na lista para vocês verem. Ó, o qual, os quais, a qual, as quais. Então, eles também variam em gênero, mas eles têm alguns que são imutáveis, que é o que, o quem e o onde. O que é o nosso coringa, é o que a gente mais usa, né? Os pronomes relativos, eles às vezes podem vir precedido de preposição e equivale a o qual. O médico de quem falo é meu conterrâneo, tá? O médico de quem falo é meu conterrâneo. Os pronomes cujo e cuja equivalem, né? Ou significam do qual ou da qual, né? E precedem sempre o substantivo sem artigo. Gente, não qual será o animal cujo o nome. Não é cujo o nome, é cujo nome, tá? Mas se lembrar de que cujo não pode ser ter o artigo ali na sequência, tá certo? Ele vai ser sem o artigo, tanto para cujo quanto para cuja, tá? E por fim, nós temos agora os pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos, eles servem para isso mesmo, gente, para tornar a situação indefinida. Às vezes eu não quero falar com precisão. Veja como compreender bem esse universo dos pronomes ajuda a gente a escolher com consciência o pronome que a gente vai utilizar, né? Então eu deixei aqui esse quadrinho de pronomes indefinidos para vocês podem dar uma olhada. E o último tipo de pronome, já encerrando aqui a nossa aula, que foi uma aula mais extensa, porque a gente fez muitas classes gramaticais, né? São os pronomes interrogativos. Gente, antes de falar dos pronomes interrogativos, verifica aí se você já deu o joinha, se você já se inscreveu no canal e ativou o sininho, para não perder nadinha aqui no canal, nenhuma notificação, tá certo?
Os pronomes interrogativos são pronomes que demandam alguma informação. Que, quem, qual. Por exemplo, reagir contra que. Esse que quer saber de uma coisa, né? Ou quando eu pergunto assim, quantos convidados vêm? Quantos vêm, né? Quantos eu quero saber de uma quantidade, tá? Se eu pergunto por que motivo não veio, o que eu quero saber? Uma informação, uma justificativa, uma explicação, tá certo? Então, a gente volta na nossa próxima aula para continuar falando sobre as classes gramaticais. Muito obrigado a todos vocês e vamos nessa! Gente, e aí, vocês gostaram dessa segunda aula? Vocês perceberam que agora a gente já está entrando mais nos conceitos de gramática, né? Olha que legal, vai ser muito legal. As coisas que a gente tem preparadas aqui, os outros vídeos, estão incríveis. Se você gosta de leitura, não deixe de dar uma olhada nos outros vídeos, tá bom? A gente não tem só vídeo de português aqui não, a gente tem muita coisa legal aqui para vocês, tá certo? A gente se vê então na nossa próxima aula. Tchau!